Vamos iniciar, temos uma aula meia grande hoje, eu acho, né? A gente completa o capítulo 7. Bom, então nessa aula a gente vai terminar com os tópicos do capítulo 7. Vou falar sobre resposta em frequência de meios materiais. Você vai fazer o modelo vai ilustrar por causa da função permissividade. Essa resultado que vai obter é geral para outras propriedades, né? Então, essa função permissividade vai dar uma panorama geral de como é que os materiais se comportam sob a ação de um campo eletromagnético. Então, esse é o intuito de fazer esse modelo hoje. Uma vez feito isso, a gente vai ver o teorema de Poynting, né? Agora, levando em conta a função permissividade, a função permeabilidade, as características dessas funções, como é que fica o balanço de potência. E vamos falar sobre a parte final, que é a atenuação e dispersão, ou seja, quais são as modificações introduzidas na forma canônica da onda plana quando ela se propaga no meio linear, né? A gente está falando de meios simples, lineares. É claro que as coisas são muito mais complicadas em meios não lineares, então, na primeira abordagem, a gente vai falar de meios lineares, né? Mas, no fim, a gente faz um comentário, mais ou menos, sobre quais são as várias regiões do espectro eletromagnético utilizadas em tecnologia, em comunicações, em medicina, etc. Bom, inicialmente, vamos analisar como é que um átomo, né? Ou seja, material se decompõe em moléculas ou átomos, cada átomo a gente vai ter cargas ligadas ou cargas livres, né? A gente vai ver ambos os casos, cargas livres, como é que elas respondem ao campo eletromagnético, e cargas ligadas. Vamos começar primeiro com cargas ligadas, do mesmo jeito que a gente fez lá no caso da eletrostática. Você tem aí um modelo simples de um átomo, em que você tem um núcleo maciço e um elétron, por exemplo, né? O elétron está na coordenada X, e esse átomo está sujeito à precipitação de um campo, só que esse campo agora varia no tempo, né? Variante no tempo, certo? Então, o que a gente precisa saber é, bom, o que a gente quer fazer, né? Eu quero saber, no caso de cargas ligadas, estamos falando de dipolo, né? Elétrico. Ou seja, os centros de carga coincidem na ausência do campo. Quando você aplica um campo, se ele fosse um campo constante, você separaria, em média, esse centro de carga e criaria um dipolo induzido, né? Mas o campo agora é variável, então esses centros de carga ficam variando no tempo também. Tem um dipolo induzido, né? O que a gente precisa saber para calcular a resposta do material? No fundo, eu quero saber, bom, quem é a função permissividade, certo? Ora, para saber a função permissividade, isso é meio linear, né, isotrópico. Isso aqui vem dessa relação, né? Relação constitutiva no meio linear. Por outro lado, também tem a relação que é ε0E mais P. Então, o que eu faço? Eu aplico um campo. Isso aqui é no regime DC, né? Que a gente fazia. No regime AC é a mesma coisa, né? D, sendo meio isotrópico, a gente pode fazer uma relação escalar. ε0E mais P, né? Bom, esse P é a polarização, e a polarização é relacionada ao momento de dipolo de que forma, né? Ora, o P é a densidade de dipolos, depende de V, né? Se você tem um conjunto de dipolos discretos no material, se a densidade é N, então P, N dipolos por unidade de volume, isso aqui se transforma em N vezes cada momentozinho de dipolo, né? E o que é um dipolo, né? Um dipolo é uma separação de cargas, né? Se a distância, né, é D, o momento de dipolo é QD, né? O sentido do momento de dipolo é que da carga negativa para positiva, certo? Então nós sabemos isso. Então, para eu saber quem é o epsilon, eu venho para essa relação constitutiva, né? Preciso saber quem é P em função de E, daí escrevo P em função do momento de dipolo, e eu vou descobrir, bom, quem é o momento de dipolo em função de E.
Aplica um campo, calcula o momento de polo induzido, do momento de polo induzido, calcula a polarização, joga na relação constitutiva e vem para cá e determina a minha grandeza final, a importância que é o Epsilon. Essa é a ideia. Certo? Então, por isso que a gente sempre começa. Bom, quem é o deslocamento produzido num campo elétrico? Porque do deslocamento dos centros de carga, esse deslocamento X aqui, aplicando o campo elétrico, descobrindo o deslocamento induzido, eu descubro quem? Momento de polo induzido, polarização, relação constitutiva e acho Epsilon. Tá? Então é isso que a gente precisa saber, né? Como é que é essa função. Bom, então vamos lá. Então isso aqui é mecânica, tá certo? É mecânica e eletricidade, né? Campo aplicado, quais são as forças atuando nesse elétron? A gente assume que tem uma força interna, né, eletrostática, né, em geral, mas que é como se fosse uma força proporcional de deslocamento, tipo uma força elástica. Né? Então vamos dizer que a massa do elétron seja m, a carga q e seu vetor posição x. Então a força nuclear, né, a força de atração eletrostática lá, pode mostrar inclusive usando lei de Gauss, né? Nuvem eletrônica e um núcleo no meio. O campo dentro da nuvem eletrônica é mais ou menos linear com a distância. Já mostramos isso pela lei de Gauss antes. Tá? Então essa força vai ser linear com a distância. Então a força nuclear é uma força tipo elástica, é como se fosse uma força elástica, né? Proporcional ao tamanho dela, proporcional ao modo da distância, modo do x, né? Esse K é constante de mola, que é, na teoria, na mecânica clássica, isso aqui pode ser relacionado a uma frequência natural, ômega zero, né? Vocês lembram? A força de atração é menos Kx, né? E o K é a massa do objeto e uma frequência natural de oscilação ao quadrado. Oi? O problema disso aqui é que eu só ouço 50%, sabe? Tem que tirar para poder falar com vocês. Talvez volte para o sistema anterior, que o outro microfone era melhor, inclusive, esse não é muito bom. Então, a primeira força que atua é uma força de restauradora, né? Certo? Bom, existe a força elétrica sobre o elétron, né? Está aqui, ó. Q vezes E. Q aqui no caso é a carga do elétron, tá certo? E ela é negativa, né? Sendo chamada de Q. Aqui está a força, uma outra força que tem a ver com algum tipo de mecanismo de perda, certo? Toda força que tem a ver com perdas é uma força viscosa, a gente já falou isso lá na condução elétrica, né? Força de atrito viscoso, é proporcional à velocidade, certo? Então existe aqui, a gente introduz, digamos, fenomenologicamente esse termo, para levar em conta perdas. A gente vai ver depois que isso quer dizer, na verdade, colisões, tá certo? Em caso de elétron livre, né? Quer dizer isso, né? Ou outro mecanismo de perda, né? Algum outro tipo de... Por exemplo, num átomo, tá certo? Quando um elétron oscila, ele irradia também um pouco, né? De energia. Então, isso é perda. Então, está jogado aqui dentro, como se fosse uma força... Na mecânica, seria uma força proporcional à velocidade que se opõe ao movimento. Então, tem aqui uma força com coeficiente gama, tá certo? Se a gente for ver a análise dimensional, isso tem dimensão de tempo a menos 1, é uma frequência, efetivamente, de acontecimento, né? Frequência inversa de tempo, tá certo? Então, aparece aqui um termo que seria o tempo de colisão lá da condução elétrica, certo? Aquele mesmo tempo, né? Então, o que nós temos, né? As forças, né? Força restauradora, certo? Que eu chamei de Fn, né? Menos Q. Menos M, ômega zero ao quadrado, X. X é o deslocamento do elétron. Força viscosa. Também que se opõe ao menos M, um coeficiente que é tempo, né? Aqui é X, aqui vai ser velocidade, certo? X pontos. Força elétrica. Bom, não tem nenhum nome aqui, você vai chamar de FE mesmo. Que é igual a carga, se não tem embutido, vezes o campo elétrico. Então, a segunda lei de Newton diz o quê, né? Soma das forças
igual a massa, né? Vamos admitir que o núcleo está com a inércia muito maior que o elétron, né? O núcleo está mais parado, certo? No modelo mais geral, a gente leva em conta todos os movimentos de todas as cargas, núcleo, elétron, todos os elétrons do átomo, né? Mas aqui no modelo simples, vamos pegar só um caso específico, a gente generaliza. Então, massa vezes aceleração, derivada a segunda de x, né? É igual à soma das forças, né? É igual a força nuclear mais força viscosa mais força elétrica, né? Só para checar aqui rapidinho. Tá. Certo? E jogando as expressões, né? Você tem aqui essas expressões, nós temos no fundo então uma equação diferencial, certo? Força nuclear, força viscosa, força elétrica. Você tem aí essa equação que fica dessa forma aqui, né? Certo? Equação diferencial para vetor posição x. Se você joga x com coordenadas x, y, z, campo elétrico, digamos que ele é aplicado só numa direção, né? Direção x. Você tem três equações diferenciais aqui, né? São três. Na direção x aparece o campo elétrico na direção x. Tem essa equação aqui, né? Uma equação de movimento, né? Que também é chamada. Na direção y e z você não tem excitação, né? Não tem campo elétrico nessas direções, certo? Vamos admitir a hipótese de... A gente vai ver que isso aqui tem a ver com as perdas no material, certo? Pequenas perdas, né? Ou uma certa condição aqui, em que essa frequência de colisão é muito menor do que 2 ômega zero. Se não fosse, teria outras soluções, né? São os regimes dessas equações diferenciais que nós conhecemos já, né? Essas equações têm como solução nesse regime uma oscilação amortecida, né? Uma variação periódica numa frequência ômega maiúsculo, amortecida de acordo com essa constante de amortecimento, essa frequência de amortecimento gama, né? Certo? Então isso é válido nesse regime aqui, tá certo? É o regime oscilatório amortecido, que é típico de situações de pequenas perdas. Tem essa frequência aqui, né? Essa é chamada frequência de oscilação, né? Que é relacionada à frequência de ressonância, aliás, frequência natural, né? E a constante de amortecimento. Então, isso aqui é positivo, porque essa condição é válida, né? Isso aqui, certo? Então, isso aqui é um número positivo. E a solução, nesse caso, dá um termo oscilatório, né? E um amortecimento. Então, você tem uma oscilação que, depois de um certo tempo, os valores médios de YZ vão para zero. Tá? Então, se você tem YZ deslocado do seu valor de equilíbrio, depois de algum tempo, se você não estimula essas direções com o campo externo, então, depois de algum tempo, o valor médio das coordenadas dá zero. Tá? Ou mesmo não acontece na direção X, né? A direção X está sendo estimulada por um campo elétrico, né? A solução é mais complicada, tá certo? Depende, né, de como é essa função do tempo. Certo? Então vai ter uma solução homogênea, parecida com essa, para o caso X, uma solução particular que depende da forma de E. Certo? Vai ver isso em detalhe lá no capítulo 12, né, quando falar em ressoadores, vai ver direitinho essa análise, como é que a coisa oscila e chega no regime permanente, o que acontece no meio, tá certo? Ora, vamos admitir que o campo, tá certo, seja um campo harmônico, né? Então, nós conhecemos a priori a forma do campo elétrico, né? Ora, é claro que depois de um certo tempo, a componente transitória de X, que tem esse formato aqui, desaparece, né? E resta apenas a componente de regime permanente, ou seja, você aplica o campo de frequência ômega, depois de algum tempo, o transitório vai embora, fica o permanente na mesma frequência do campo, certo? Então o X vai ir junto com o campo na mesma frequência. Se está em fase ou não é outra história, mas a frequência temporal é a mesma, certo? Então, depois de um certo número de permanência, tem um campo elétrico dado dessa forma, e X vai ser, X é a função temporal, né?
parte real de um fasor X, apesar de não parecer, esse X é diferente desse, certo? Esse aqui é um mais reto, né? Esse aqui é mais deitado. Esse aqui é temporal, esse aqui é fasor, né? Na mesma frequência, e nesse regime você sabe que as derivadas, né? Na equação diferencial lá você tem no regime permanente, o que acontece? Basta fazer DDT, J ômega, E substitui por E fasor, X substitui pelo fasor correspondente X. Nós temos uma relação agora simples, né? Se você olhar para a equação, né? J ômega ao quadrado dá menos ômega 2. J ômega gama e o X fasor, e aqui o fasor E. Você tem uma relação algébrica simples, né? Ou seja, se você calcular então agora, né? O fasor X é linearmente relacionado ao fasor E por uma função que depende da frequência e que é uma função complexa. No caso DC, certo? Não existe frequência de ressonância, não existe frequência de oscilação, não existe campo variante do tempo, nada. No caso lá, certo? A gente obtém um resultado em que X é um número real e é um número real, certo? O fator de escala é um número real. Aqui agora no regime fasorial, o fator de escala é um número complexo. Isso tem implicações importantes, certo? Então vamos agora construir a permissividade. Calcula o vetor momento dipolo induzido, na direção X vai ter um valor, na direção Y não vai ter nada, porque não tem ninguém aplicado na direção Y, nem na direção Z, né? Se você for ver o momento dipolo, né? Então, X é a coordenada do elétron, tá certo? Então, é a carga do próton, né? A carga positiva, tá certo? Que é menos Q, coordenada que vai do elétron para a carga positiva, que é menos X, onde X é a coordenada do elétron. Fica menos Q, com menos X dá QX, certo? Então, o momento dipolo induzido é QX. Com N dipólitos por unidade de volume, nós temos a polarização, que é N vezes P, NQX, né? Certo? E daí, esse pacotinho está fazendo barulho, não é legal, né? Então, você tem a polarização, tá certo? Basta multiplicar a densidade de dipólitos pela polarização, que por sua vez é igual a QX. Daí aqui então eu estou relacionando X relacionado a E, P vai ser relacionado a E, de acordo com essa relação em que aparece o coeficiente complexo aqui. Isso aqui, se vocês lembrarem, se você pegar um ε0 e fatorar, você tem a susceptibilidade, que é um parâmetro adimensional, e daqui agora eu posso jogar na relação constitutiva. P é função de E, que é tirado daqui, você obtém a função permissividade do material. Como é que ela fica, né? Observe que a estrutura da função permissividade relativa, né? Preciso ver nas notas lá como é que está isso, né? Deixa eu ver rapidinho aqui, pessoal. Porque isso aqui, eu acho que eu boto sobre ε0, né? Esse aqui está errado, né? Epsilon sobre ε0 é isso aqui, certo? Então, se você olhar para essa definição, né? Epsilon sobre ε0 é 1 mais isso, né? Quem são esses parâmetros? Bom, são obtidos são definições, né? Em termos desses parâmetros. Você tem densidade de átomos, carga de uma carga isolada de um elétron, tá certo? Ao quadrado é positiva, massa do elétron, né? Isso aqui é chamada frequência de plasma, tem um significado físico que você vai ver depois, com calma, certo? Mas aparece um termo que tem dimensão de frequência ao quadrado, né? Embaixo tem a frequência natural lá, certo? Na realidade, essa aqui chama-se frequência, acho que eu dei o nome incorreto aqui também, né? Deixa eu ver. Não é a frequência natural de oscilação, porque tem duas coisas diferentes. Aqui nessas notas corrijam lá, tá certo? Ômega é a frequência natural de oscilação, né? Porque é nessa frequência, né, que você tem uma oscilação que vai junto
nessa frequência aí, no transitório, né? Ômega 0 é chamada frequência de ressonância, certo? Essas duas são muito próximas, elas diferem por uma pequena quantidade, certo? Gama, né? Se gama for muito pequena, elas são iguais. Então, mas só para... não é muito errado chamar de frequência natural também, tá? Frequência de plasma, só olhando, né? Alta densidade, né, de átomos ou moléculas, ou no caso de elétrons livres também, vai ver, dá um alto valor de frequência de plasma. Alto valor de frequência de plasma quer dizer, né, muito alto, quer dizer, ultravioleta, raio-x, região bem alta, certo? Esse número pode ser bem grande dependendo dessa densidade. Se for um gás rarefeito, isso aqui se torna a frequência mais baixa, infravermelho, etc. A gente vai falar sobre esses nomes também, tá? Bom, o que nós temos, né? Uma coisa que também serve para teoria de circuitos, né? Em geral, D não é proporcional a E, certo? No tempo, né? Em teoria de circuitos, em geral, a tensão no tempo não é proporcional à corrente. Por quê, né? Porque isso aqui, por exemplo, pode ser cosseno de ômega t, mesmo no regime temporal, certo? No regime harmônico. E isso aqui vai ser, em geral, cosseno de ômega t mais uma fase, certo? Depende do circuito, né? Resistor, capacitor, indutor, aí tem a fase, que não é, eles não têm fase em princípio. Então, se não tem fase, não pode ser que V sobre I é constante, né? Isso não é verdade. Só se a fase for zero. Aí é verdade que eles são constantes. Em geral não é. Mas no regime fasorial, tá certo? D é sim proporcional a E. A relação entre eles é um número, mas só que é um número complexo. A relação entre V e I no teoria de circuitos, fasorial, é um parâmetro fixo. Tá? Mas no tempo não é. Certo? É bom sempre lembrar disso. Tá? A gente às vezes pensa que isso acontece, mas não acontece, né? Então, observe, né? No regime fasorial, tudo isso é verdade, ó, P é proporcional a E, D é proporcional a E, coeficiente de proporcionalidade é uma função complexa de ômega, mas não no tempo, né? Eles não são réplicas, certo? Por causa disso aqui, como lá no caso do teoria de circuitos, certo? Bom, a nossa função que desempenha um papel fundamental aqui é a nossa função permissividade relativa, né? Cadê ela? Está aqui na outra página. Onde é que ela foi parar? Está aqui, né? É essa função aqui, né? Ela tem parte real e parte imaginária. E tem algumas propriedades, alguns marcos dessa função que são importantes, né? Primeiro, um deles, né? Primeira coisa é a condição de ressonância, né? Quando a frequência do campo iguala a frequência interna natural do sistema, que é ômega 0, ou frequência de ressonância do sistema, né? Então, o que acontece aqui? Se você olhar, esse termo aqui vai embora, né? E fica só mais um termo imaginário, certo? Isso aqui é polarização, tá certo? Isso aqui é função densidade de fluxo elétrico. É isso vezes E, a polarização é isso, a medida constante, vezes E. Né? Na realidade, é exatamente isso aqui vezes E. A polarização é isso vezes E. Então, quando a frequência é a frequência de ressonância, a polarização, aqui esse J sobe, é puramente imaginário, um fator puramente imaginário em relação ao campo elétrico, né? Você obtém essa relação aqui, certo? Ou seja, tem um defasamento de quanto? Pi sobre 2. Se o campo é cosseno, a polarização é seno. Tá? Por outro lado, a permissividade relativa do material é 1 mais esse número imaginário aqui. Certo? O que mais? Outras propriedades. Longe da condição de ressonância, certo? Ou seja, quando essa distância que aparece aqui, né, quando isso aqui é um número grande em relação a esse. Certo? Isso aqui é muito grande, dominante. Lembrando que gama é pequeno, ômega gama é menor que ômega 2, menor que ômega 0 ao quadrado em princípio. Então, isso aqui pode ser desprezado. Aí você tem, longe da condição de ressonância, epsilon sobre epsilon 0 é puramente o quê? Real, né? Certo? Você tem esse resultado aí. Só que tem um detalhe, né?
Para a frequência inferior à frequência de ressonância, isso aqui é positivo, tá certo? Então a permissividade relativa é 1 mais alguma coisa, né? Certo? Ou seja, é maior do que 1. Mas tem essa situação. Se a frequência for acima da frequência de ressonância, suponho que só tivesse essa frequência de ressonância, então a permissividade relativa se torna o quê? Menor que 1. Muito estranho, né? Algo totalmente assim, diferente, né? A velocidade da luz é maior que a velocidade no meio é maior que a velocidade da luz, né? Primeira consequência que você tem. Porque o epsilon relativo, ele determina o tamanho da velocidade da luz. Se for maior que 1, a velocidade da luz é menor que 1. Se for menor que 1, a velocidade da luz é maior que 1, certo? Oi? Não, possível. A velocidade de fase é maior que a velocidade da luz. Não quer dizer que a velocidade de propagação da informação seja, certo? Algo que a gente vai discutir, mas é possível que a velocidade de fase seja, isso acontece em muitas situações. A velocidade de fase, que é um parâmetro, é maior que a velocidade da luz. Né? Por exemplo, né? Uma fibra ótica, certo? Fibra ótica, ela guia um feixe de luz, porque a inserção dela é maior que 1, né? Quer dizer, epsilon relativo maior que 1. Por isso, eu botar um pedaço de vidro cilíndrico e ar aqui, o índice do vidro tem aproximadamente 1,5. Aqui é aproximadamente igual a 1. Então, se eu jogar uma onda, vai ter reflexão interna total aqui, certo? A gente vai ver isso também, tá? Só estou antecipando. Se você quer fazer guiamento de raio-x, você faz o contrário. Você bota vidro do lado de fora e vácuo aqui dentro. O raio-x vai ser guiado aqui dentro. Porque no raio-x, aqui o N é igual a 1, né? E aqui o N vai ser menor do que 1. Porque a frequência é tão alta, tá? Que você está acima da última ressonância possível do material. Você está nessa região chamada região de dispersão anômala, em que o epsilon relativo é menor que 1, ou seja, índice de refração, algo que a gente vai falar também, menor que 1. Guiamento é o contrário, ou seja, vidro lá de fora e água lá de dentro, vácuo do lado de dentro. Né? Então tem essas coisas, né? Meio estranhas, tá certo? Que pode acontecer. Bom, então essa é a propriedade, né? Essa região é chamada região de dispersão anômala, né? A gente está falando que o material só tem uma ressonância. A gente já vai falar sobre quando tiver mais de uma, né? A gente vai ver o que acontece, certo? Bom, tem uma aproximação que permite a gente entender melhor essa resposta da função dialética, chamada aproximação lorentziana. Né? Antes de continuar, vamos observar aqui que a função permissividade, certo? Se você calcular aqui, né, parte real imaginária, não sei se eu calculei aqui, não. Está aqui embaixo, pronto. Aqui está melhor. Se você calcula a parte real imaginária da função sem fazer nenhuma aproximação, né, você multiplica pelo conjugado denominador, em cima e embaixo, e calcula a parte real imaginária, você observa aqui, a parte real é essa função aqui. O que é importante é sempre observar esse denominador aqui, certo? Tem algo que muda de sinal, mostrando que antes da ressonância, para ômega menor que ômega zero, dá 1 mais um número positivo. Acima da ressonância, que é sempre quadrático, isso aqui se torna negativo, vai ser 1 menos um número que dá positivo também, certo? Bom, em metais, só para dizer mais algumas outras coisas malucas, em metais isso aqui é negativo, tá certo? As implicações disso também a gente vai ver depois, certo? Mas em metais isso aqui pode ser negativo. Né? A gente pode modelar um metal, em vez de falar em condutividade, fala em permissividade, como ela sendo algo que pode ser negativo e pode se tornar positivo dependendo da frequência, dependendo de onde você está, porque essas funções, se é uma delas, mas são várias funções que se somam, e esse conjunto de funções que contribuem para a função permissividade vai determinar as propriedades do material. Né? Bom, a parte imaginária, né, tem essa forma aqui, e observe que ela é sempre o quê? No nosso meio é passivo, ela é sempre
positiva quando eu escrevo epsilon dessa forma, né? Epsilon' menos j epsilon 2 linhas. Quando eu escrevo assim, esse número é sempre positivo e a parte imaginária de epsilon é sempre negativa. Então é importante lembrar, todo meio passivo, né, que é o que a gente está falando aqui, a função permissividade de um meio passivo né, ela tem a parte imaginária sempre negativa, quer dizer perda, a gente vai ver já também, certo? Sempre negativo. A parte imaginária tem que ser negativa. Então aquele número de epsilon 2 linhas lá que a gente escreveu daquele jeito é sempre positivo, porque a gente escreveu já botando o sinal aqui fora, tá? Então aqui está a função epsilon 2 linhas. Então tem uma aproximação que se chama aproximação lorentziana, quando você está perto, né? Esse gama é pequeno quando o ômega é perto de ômega zero, certo? Você se aproxima de ômega zero, isso aqui atinge um valor, começa a ficar muito pequeno, vira zero. E essa função, tá certo? Se você olhar para cá, né? Quando isso aqui é zero, aqui dá um máximo, certo? Então, em torno dessa condição de máximo, a gente pode fazer uma aproximação, que é essa aproximação lorentziana. Vou fazer aqui separado, né? Você tem basicamente lá a função ômega zero menos ômega ao quadrado, que você pode escrever como sendo ômega zero menos ômega zero mais ômega, e vamos admitir que ômega zero seja, ômega seja próximo de ômega zero. Então a gente retém isso aqui, então isso aqui vai dar aproximadamente a diferença vezes a soma calculada em ômega zero, aproximadamente, né? Dá 2 ômega zero. Você fica com uma função aí agora, esse quadrado vira uma função linear de ômega menos ômega zero, fica mais fácil de entender a relação, tá certo? Você tem essa relação aqui, eu não botei a expressão, não devia ter colocado, né? Aqui você teria 2 ômega zero, ômega zero menos ômega ao quadrado, né? E estou no livro com a expressão, certo? Na verdade, isso já é, né? Ah, tá certo, pessoal. Isso aí já é o resultado, certo? Isso aqui já é a aproximação, né? A função é mais complicada, tá certo? A função original é assim, ó. Ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado, né? E o que nós fizemos foi fazer a soma e a diferença, fica 2 ômega zero menos ômega, daí parte da imaginária você faz o conjugado e multiplica por isso, daí aparece um quadrado. Esse quadrado que aparece está aqui, né? Então isso já é a aproximação lorentziana, tem essa forma. E é mais fácil de entender isso aqui olhando o gráfico dela, certo? Isso é uma função fácil de entender, né? Tem um máximo para ômega igual a ômega zero, essa aqui em ômega igual a ômega zero é zero, ou seja, isso aqui não contribui, né? Isso aqui reduz o valor de epsilon acima para ômega maior que ômega zero, aumenta o valor de epsilon' para ômega menor que ômega zero, e é zero exatamente na ressonância. Essa aqui tem o máximo para, se você estiver muito longe, isso aqui vai para zero esse termo, tá? Desaparece. Se isso aqui se torna muito grande, o ômega muito grande em relação ao ômega zero pequeno, esse termo se torna muito grande em relação a esse, então esse aqui se torna pequeno, vai para zero. Então se a gente olhar os gráficos, estão aqui, certo? Olhando aqui a parte real, que é essa aqui, né? Essa é a parte real. Aí ela vai dar, né, o mínimo. Vai dar esse mínimo. Vai dar a parte real dá 1 mais, mas tem, a contribuição é zero na ressonância, daquele termo aditivo. Tem um pico antes e um pico, observe que ela vai para baixo, né? Esse aqui é o valor de 1, tá certo? Né? Aqui são os valores típicos dessas funções. Aqui mostrando que nessa região epsilon' é maior que 1, nessa epsilon' é menor que 1, essa parte é a permissividade relativa. Por outro lado, a parte imaginária é desprezível longe da ressonância. Se a parte imaginária, desprezível quer dizer aquela questão do defasamento. Então não tem defasamento longe da ressonância, né? E a parte imaginária é significativa, atinge um pico na ressonância. Se você for ver qual é a largura disso, ou seja, o ponto em que essa função cai pela metade, essa largura é exatamente o valor da constante de amortecimento gama, certo?
Então, essa especificamente é chamada da função lorentziana, né? Aquela funçãozinha lá, né? A função quadrática no denominador é chamada de função lorentziana, né? Tá certo, pessoal? Então, em outras palavras, né? Parte imaginária tem a ver com colisão, colisão tem a ver com perda, né? Se não tivesse colisão, ó, gama igual a zero, não tem parte imaginária, certo? Então, tendo colisão tem perda, né? E a perda é máxima onde? Na ressonância. Você está passando por uma ressonância do material, esse material vai absorver bastante radiação eletromagnética. Tá? Saiu da condição de ressonância, a onda passa como se não tivesse nada no material. Tá? Então, alguns materiais você olha através dele, você quase não vê a luz passando, né? Está absorvendo uma faixa larga de frequências, de comprimento de onda. Né? Certo? E você saiu dessa região de ressonância, você pode transmitir totalmente o campo. Né? Ora, em geral, a gente falou que um elétron, né? Mas tem vários elétrons. Na realidade, você tem nuvem, uma configuração eletrônica, vários elétrons, cada um com a sua frequência de ressonância, localizado em locais diferentes de espectro. Né? O núcleo também oscila, também entra em ressonância, tá certo? Para determinar as frequências, que são mais baixas porque a inércia é maior, né? Mais pesado, então ele oscila, ele vai interagir mais fortemente com frequência mais baixa. Né? O elétron, frequência mais alta. Né? Então você tem várias ressonâncias. Então, se você for olhar a função permissividade generalizada, você vai ter um conjunto por exemplo, olhando para a parte imaginária, você vai ter um conjunto, tá certo? De modulações do epsilon que ficam muito significativamente modulados nas ressonâncias. Né? Tá? Você tem um aumento antes, uma depressão depois. Daí vai para a próxima. Essa aqui, por outro lado, tem uma contribuição que aumenta. Aqui depende, isso aqui nem é um mais, tá certo? Quando você soma tudo isso, um interfere com o outro, então você passou uma ressonância, a permissividade tende a diminuir. Mas a próxima ressonância tende a aumentar a permissividade. Você tem a soma de um e a subtração da outra. Então é o efeito coletivo que vai determinar o valor da permissividade entre ressonâncias. Às vezes são muito próximos, então você tem aqui uma confusão de modulação da função. Tá? Né? Então você tem esse comportamento geral. Né? Então você vai ter ressonância, são as linhas de absorção, né? Linhas atômicas de gases que a gente sabe da física, na física 4, etc. São essas coisas aí. Né? São essas coisas que a gente observa. E, por outro lado, absorções fortes estão aonde? Em torno das ressonâncias. Quando você tem um pico na função, na parte imaginária de permissividade, você tem uma absorção forte. Saiu da região de pico, aqui é a região de transparência, o campo passa. Tá? Certo? Então, essa é a essência, né, da resposta de meios materiais. Isso não é só para o caso dielétrico. Né? O caso permeabilidade magnética também tem esse comportamento. Interação com o campo magnético, que vai ter forte interação em certas frequências, vai ter amortecimento, vai ter absorção forte, né? E não tem absorção forte em outros. Né? Então, essencialmente, o que a gente depreende é que, primeiro, a permissividade, no caso harmônico, não é um número real, é um número imaginário. Certo? E para meios passivos, isso aqui tem duas partes. E a parte imaginária tem que ser negativa para meios passivos, ou seja, isso aqui como um todo. Né? O que mais? Essas funções dependem da frequência. Certo? Isso é importante. Né? Certo? A gente vai também ver isso no caso, se você olhar a permeabilidade relativa de um material, deve ter um comportamento semelhante. Vai ter a parte real e uma parte imaginária que tem que ser negativa, a gente vai ver isso já, vai mostrar isso. Olhando o teorema de Point, vai ver que isso aqui tem que ser negativo para o meio passivo. Né? Isso aqui, como um todo. Né? Mesma coisa, funções de quem? Da frequência. Então, em geral, os materiais têm funções permissividade e permeabilidade, que são funções da frequência e são números complexos. Números complexos porque essa parte imaginária surge exatamente pelo fato de haver perdas. Se não tivesse perda, não tinha essa parte imaginária. Tá? Isso aqui aparece aquela frequência de colisão. Se ela for zero, desaparece a parte imaginária, não tem mais. Bom, esse mesmo modelo serve para a gente modelar, certo? A função condutividade. Mesma coisa.
Certo? Mesma função que a gente fez, mesmo modelo que a gente fez, a função condutividade tem o mesmo comportamento. Olha, qual é a diferença de um elétron que está livre de um elétron que está ligado, né? Esse aqui está preso a uma força interna, que é uma força elástica que depende da frequência natural de oscilação. A força nuclear, né? X, né? É isso? Aqui puxa de volta, tá? O elétron livre não tem ninguém que puxa de volta. Então, quer dizer, para o elétron livre, basta no meu modelo fazer o quê? Ômega 0 igual a 0. Não tem frequência restauradora, certo? Tem todo o resto, menos frequência restauradora. Então, se você olhar novamente lá, né, como é que a gente relaciona densidade corrente com campo elétrico, para poder obter condutividade, né? É densidade de carga vezes a velocidade média, que nós falamos lá no capítulo 4. Por sua vez, a velocidade é a primeira derivada, né, no tempo. No regime fasorial, deixa eu ver aqui. No regime fasorial, né, derivada vira J ômega, né, e X vira fasor X. X nós calculamos já, tá certo? Agora há pouco. Com a frequência de ressonância igual a zero, aquele termo que tinha aqui sai, ômega 0 ao quadrado. Então você tem essa função J aqui, ó. Está faltando aqui quem, né? Está faltando o campo elétrico, né? Que eu esqueci aqui, certo? Então, o coeficiente dessa função é a condutividade, agora no regime harmônico, né? É uma função da frequência. Bom, qual é o comportamento no regime estacionário? Bom, basta fazer a frequência igual a zero, certo? Se eu fizer a frequência igual a zero, o que acontece? Se eu obter J igual a esse número aqui, se você olhar, né, o que nós calculamos lá em condução elétrica, NQ2 tal C sobre M, esse gama nada mais é do que o inverso do tempo de colisão. Tá? Ou seja, o que ele mostra aqui? Que vindo do mesmo modelo da função permissividade, modela a condutividade. Basta usar elétrons livres, não tem frequência natural de oscilação, você tem essa função, e quer saber no regime DC, basta fazer 1 igual a 0. Certo? Então a gente vai ver que a gente pode sempre olhar para o material, mesmo condutor ou não, como tendo a função de permissividade. E pode jogar a propriedade de condução dentro dessa função de permissividade. Fica mais fácil a análise, tá certo? Outra forma de ver também, né, é isso que eu estou falando, né? A permissividade pode ser usada para obter a condutividade do material. Vamos olhar aqui para a equação de Maxwell, né? Rotacional de H igual a J mais J ômega epsilon E. Isso aqui pode ser visto como um valor efetivo, né? Certo? Então vamos olhar aqui com calma, né? Se eu digo, né, que isso aqui é a equação original, certo? Suponha que eu não olhe para J, certo? Eu jogue todas as informações aqui em epsilon, né? Como é que eu identifico quem é o J? Quem é a condutividade do material? Bom, vamos tirar o J da equação, vamos atribuir a condutividade aqui dentro, tá certo? Ok? Então nós temos aí, se epsilon, epsilon sobre epsilon 0, né? Epsilon linha menos J, epsilon das linhas, tá certo? Ele já sabe disso, né? Então o que acontece aqui? Se eu botar isso aqui dentro, vai dar o quê, né? Vai dar um termo que é menos J com J dá mais, né? Esse epsilon é epsilon 0. Vamos botar aqui J ômega epsilon 0, tá assim, certo? Então vai dar o quê? J com J dá mais, vai dar ômega epsilon 0 epsilon das linhas
E mais J ômega epsilon 0, epsilon', né? Isso aqui é como se fosse aquele D convencional, tá certo? Isso aqui é como se fosse o J. Né? Então, o que você faz? Você pega, esquece a condutividade, determina a parte imaginária da permissividade e diz que a condutividade do material, se ele for um condutor, vai ser simplesmente ômega epsilon 0, epsilon das linhas. Certo? Basta calcular a permissividade imaginária. Eu quero dizer o seguinte, eu posso tratar materiais condutores sem pensar em condutividade, sempre pensando na permissividade. Certo? A informação eu posso embutir dentro da parte imaginária da função permissividade. Tá? Ok? Muito bem. Bom, vamos ver como é que fica agora o teorema de Point para a gente entender essa questão, né, de parte imaginária, de permissividade e permeabilidade, né? Então, os meios materiais podem ser o quê? Condutores ou isolantes, quaisquer que sejam eles, né? Nos casos, nos meios isolantes podem ocorrer o quê? Perdas dielétricas ou magnéticas, né? É isso? A gente acabou de mostrar no caso da função permissividade. Algo parecido ocorreria para a função permeabilidade. Aparecer na parte imaginária da permeabilidade, não tem que aparecer para a permissividade. Então, as perdas estão embutidas nessas partes imaginárias, certo? Eu posso modelar de forma que eu possa levar em conta tanto o efeito de condução como perda dielétrica num termo só, ou não. Eu que escolho o jeito que eu quero fazer, certo? Vamos separar, por enquanto, só para a gente ver no teorema de Point como é que fica, né? Os termos, como é que eles aparecem, né? Vamos admitir que a condutividade esteja lá, tá certo? E epsilon e μ sejam complexos, como eu acabei de mostrar, né? Certo? Ou seja, a permissividade relativa dada por essa fórmula, isso aqui são definições, tá? Quando eu escrevo assim, isso aqui é valor relativo, tá certo? Quando eu escrevo assim, isso aqui são valores relativos, né? Permeabilidade relativa. A gente vai confirmar isso que eu estou dizendo, que quando isso aqui é negativo, quer dizer perdas, certo? Quando isso aqui é negativo, quer dizer perdas. Se a gente pega o teorema de Poynting, no regime harmônico, né, o fluxo do vetor complexo S para dentro da superfície fechada é dado por uma combinação de termos. Né? Esse aqui é o termo que tem interação de portadores livres com o campo. Isso aqui tem a ver com a energia, tá certo? Elétrica e magnética, né? Isso aqui são as fórmulas que já tínhamos desenvolvido antes. Isso aqui são as densidades de energia gerais. Tá? E se a gente joga agora a expressão para os épsilons, né, nós ficamos aí, certo? A gente joga lá e separa a parte real e imaginária, certo? É uma continha que tem que ser feita. Já vou sumarizar aqui para não perder muito tempo com essa continha, né? A parte real, né, que tem a ver com a potência dissipada no material, na região fechada, tem aí uma parte que aparece aqui, né? Sigma é 2, só que isso aqui é um sigma efetivo, tá, pessoal? E aparece um termo μ das linhas. Obviamente, então, quer dizer que isso aqui tem que ser positivo para ser perda. Senão, dava ganho, tá certo? O meio está dando ganho. Então, meio passivo, μ das linhas é positivo, ou seja, a parte imaginária de μ é negativa, é menos μ das linhas. Por isso que tem que ser realmente negativo lá, né? Então, essa é a potência ativa líquida dissipada, certo? Quem é sigma efetivo? Ora, sigma efetivo está aqui, ó. É a condutividade tradicional, mas aquele termozinho que eu falei, né? Tá? Eu posso jogar todo mundo ou aqui, ou todo mundo aqui, ou deixar assim, tá? Eu separo se eu quiser. Se for conveniente, eu separo. Se não, eu boto tudo num termo só. Ou sigma efetivo ou epsilon das linhas efetivo. Uma coisa ou outra, certo? Né? A parte imaginária do vetor de Poynting, do fluxo, né? Então, o vetor de Poynting é complexo. O fluxo do vetor de Poynting, a parte real, dá a potência ativa. O fluxo da parte imaginária dá a potência reativa, que a gente chama reativa, aquela potência que não é usada para nada, só fica oscilando de elétrica e magnética. Essa potência oscila na frequência 2 ômega, né?
Tem um menos aqui que tem um significado já, que a gente já conhece, que a gente vai comentar, né? E aqui é para essa diferença das energias elétrica e magnética. Observe que aqui é parte real, né? De E, parte real de epsilon e parte real de mi, né? Então, se você tem mais energia elétrica do que magnética, o sistema é mais do que capacitivo. É assim que a gente fala em teoria de circuitos, né? Se tem energia mais magnética, ele é mais magnético, mais indutivo, certo? Então, a potência reativa líquida, ela é negativa se for um sistema capacitivo e é positiva se for um sistema indutivo, né? Então, aqui está a natureza. Só lembrando que faz sentido, né? Lembrem lá do caso de teoria de circuitos. A potência reativa, a potência complexa é V conjugado, o meio, né, no caso, certo? É V conjugado. Se for um capacitor, a relação entre corrente e tensão é essa, fasorial. Se a gente calcula a fórmula, dá o quê? Negativo. Então, potência reativa negativa é capacitivo, certo? Mesma coisa, se eu calculasse para um indutor, né? Você vai calcular, vai dar um número positivo aqui, né? E a potência é indutiva. Então, quando essa parte imaginária do fluxo para dentro da região, sendo negativo quer dizer para capacitivo, sendo positivo quer dizer indutivo, certo? E aí você tem alguns casos particulares do teorema de Poynter, né? Casos sem perdas, você não tem condutividade, não tem perda de elétrica, não tem perda magnética. Se você olhar a expressão, isso aqui vai embora, isso aqui vai embora, parte real do fluxo líquido é zero. Potência média, né? Que vai dar potência média a zero. Não tem perda. O que entra, sai. O campo entra, você tem um campo eletromagnético, entra na sala, passa para o outro lado sem perda nenhuma. Sem perda, tá? Não sai deficiente, né? Deficitário. E aí tem outras situações, né? Meio condutor satisfazendo a linha de Ohm, certo? Sem perdas de elétricas ou magnéticas. Então a parte real é só dissipação ohmica tradicional. Não aparece epsilon dorninha nem mi dorninhas. Parte imaginária é inteiramente diferença de energia eletromagnética convencional, né? E no caso geral são essas expressões que a gente já derivou, certo? Só mostrando aqui a forma geral do teorema de Poynter. O importante é lembrar, né? Todo meio passivo vai ter uma permissividade complexa com a parte real imaginária negativa. Então esse nosso parâmetro de definição aqui sempre vai ser positivo, né? Isso implica essa parte imaginária negativa, tanto por epsilon como por mi, certo? Muito bem. Agora vamos ver o que acontece com uma onda se propagando no meio que tem algum tipo, nível de perda, né? Seja magnética ou elétrica, certo? Então suponha que você tem uma onda se propagando no meio em que epsilon relativo é dado por essa expressão, mi relativo é dado por isso, e tem a condutividade também, certo? Só que nessa análise, agora a gente vai poder usar a liberdade que nós temos de jogar a condutividade na permissividade ou não. Para facilitar a análise, eu vou jogar a condutividade, certo? Como se fosse um acréscimo na parte imaginária da permissividade dada por essa expressão que ele acabou de mostrar, né? Então é como se o meio tivesse uma contribuição da condutividade na parte imaginária do epsilon dada por essa expressão, né? Então, o meio vai ter a permissividade, vai ter parte real e parte imaginária, aqui já incluindo o efeito da condutividade. Ou seja, aqui é ressonâncias de cargas localizadas, cargas ligadas, e efeito de condutividade, de cargas livres. Tudo junto num termo só, certo? Então, para todos os efeitos, nosso material tem a permissividade complexa, condutividade embutida, permeabilidade complexa. Quais são as implicações nas equações de Maxwell, né? Então basta olhar as equações, tá certo? As equações para os fazores não tem importância se mi é real ou complexo, não tem nenhuma importância, né? Você joga o mi, o que ele quer que ele seja, certo? E aqui no epsilon, né? Não tem carga livre, nem que seja condutor, tá? Se você pegar um volume e calcular a carga total dá zero, ele é neutro, né? Tem a carga fixa que está parada e a móvel, a soma das duas dá zero, então não tem carga livre. Então a densidade de carga é zero, e divergente de B igual a zero, B igual a μH, divergente de H igual a zero.
né? Vamos obter a mesma equação diferencial que a equação de Helmholtz, que a equação é a mesma. A única diferença disso para o que a gente fez antes, que antes era μ0 aqui, e antes aqui era ε0. Números reais. Agora passam a ser números complexos. Mas a equação é a mesma, os parâmetros são parâmetros normais, certo? Obtém-se uma equação de Helmholtz, aparece um número de onda ao quadrado aqui de novo, do mesmo jeito, que tem uma relação muito parecida com a relação anterior, só que mudou. Antes era μ0 ε0, e agora passou a ser μ, né? Certo? Vamos separar aqui, né? Fatorar, tá certo? Isso aqui vai ser um μ0 vezes μ relativo, ε0 vezes ε relativo. Né? Isso aqui é o nosso número de onda no vácuo, tá certo? Que a gente falou antes. Né? K0 igual a ômega sobre a velocidade da luz no vácuo. Está aqui, né? Embutida. E aqui aparece um termo que é adimensional, que é o que se conhece por índice de refração complexo do material. Então, o índice de refração complexo, né? Por definição, é o produto μ relativo, ε relativo. Certo? Né? Esse produto, a gente inventou esse nome, tá certo? Só para ter uma analogia com a permissividade, com a permeabilidade. Esse é um número adimensional, o produto μ relativo, ε relativo, a gente chama de permissibilidade relativa. Não tem significado físico nenhum, tá certo? É só um número. Né? É o produto μ relativo, certo? A permissibilidade absoluta é μ, né? Se depois dessas quantidades, não vou nem pensar na unidade disso aí, mas tem a unidade de 1 sobre velocidade ao quadrado, certo? Porque isso aqui é 1 sobre velocidade ao quadrado, né? A velocidade da luz é a raiz de μ, né? No caso. Certo? Então, o que acontece? O material ele vai ser caracterizado, né, para todos os efeitos. Se você olhar só esse termo aqui, o que caracteriza o número de onda? Né? Esse parâmetro aqui do material, esse índice complexo aqui. Sabendo ele, você sabe que é o número de onda. Né? Ou seja, o índice de refração complexo tem parte real, que é aquela chamada de N, que é o índice de refração tradicional, que a gente conhece, do vidro, né, etc, etc. E a parte imaginária, isso aqui não é um K, isso aqui é uma letra grega kappa. Certo? Coeficiente de extinção. Extinção porque ele existindo, o campo se extingue no material, à medida que ele se propaga, que a gente vai ver já já. Então, para todos os efeitos, o que nós temos? O número de onda é um índice complexo vezes K0, né? Que pode ser escrito como um número complexo K e um versor real U. Certo? Então, o vetor de onda numa onda plana dentro de um meio que pode ter perdas vira um vetor de onda complexo. Pode ser escrito ainda fatorado em termos de um versor real no espaço 3D, U, e uma quantidade complexa, que é o número de onda complexo. Certo? Como é que fica a forma canônica da onda plana em um meio cujo índice é complexo? Mesma coisa, certo? Basta botar no lugar de K esse vetor aqui, certo? NK0. Isso aqui está errado, né? Faltou um aqui, certo? K é o NK0. K não é módulo, tá? Porque é número complexo, né? K, esse coeficiente aqui, é K vezes 1. Observe, né? Importante observar, certo? Algumas coisas para vocês prestarem atenção nessas coisas complexas que às vezes dá problema, né? O K é K vezes U, né? K escalar K, né? É K ao quadrado, U escalar U, que dá 1, né? Que é complexo.
Isso aqui é um número, não é um vetor, mas é um número complexo. K escalar, K conjugado, vai ser módulo de K ao quadrado. Certo? Se K vezes K conjugado, né? Ou escalar O é real, da módulo de K ao quadrado. Isso aqui é o número real. Né? Mas K escalar K não é um número real, é um número complexo. Né? O que quer dizer, bom, precisa ver, precisa interpretar, né? Mas não é um vetor que você olha no espaço dimensional, certo? Eu tenho mais... Cada componente tem duas componentes, como é que eu vou ver isso no espaço 3D? Né? Não dá para ver. Certo? E só ver no espaço dimensional aquilo que é real, números reais, mas números complexos não. Certo? Então a gente tem que interpretar o que quer dizer isso. Né? Tem que tomar cuidado com pensar em coisas do espaço 3D e números complexos que existem, né? Funções dessas coordenadas do espaço 3D. Bom, então como é que ficou a forma canônica? Né? Só a gente olhar aqui, tá? Não muda nada, basta você substituir os parâmetros. O campo elétrico tem essa forma, aparece o vetor de onda complexo aqui. Aqui está o número de onda, aqui está um versor real, né? É bom lembrar que o é real, o versor, certo? Quem não é real é esse númerozinho complexo aqui. Ó. O H é calculado do mesmo jeito, aplicando a equação de Maxwell, é uma coisa que a gente já fez antes. Produto vetorial de U com é zero, né? 1 sobre Z, impedância de onda, que é complexa agora, que é μ sobre epsilon, μ relativo sobre epsilon relativo. Isso aqui tem parte real imaginária, porque esses números são complexos. Tá? Então, no meio que tem perdas, ou seja, a perda é importante, a impedância de onda é complexa. Né? Então, em resumo, como é que se obtém a forma canônica? A forma canônica é essa forma de representar o campo elétrico com o campo magnético de uma onda plana. Né? K0 sai, entra NK0 no lugar, esse é o fator complexo. Z0 sai, entra a impedância de onda complexa. E essas quantidades passam a ser complexos em geral. Se o meio não tem perdas, fica tudo mais simples de entender, tá certo? Z é real, N barra vira N, número real. Né? Com essa distinção igual a zero, o vetor de onda é real, certo? Bom, o que quer dizer, então, você propagar num material que tem uma índice de refração complexo? Quais são as consequências? Bom, vamos ver aqui. Vamos considerar propagação no meio com perdas. Aqui tem uma coluna de material de comprimento L. Entra com campo elétrico, tá certo? Que se propaga nesse material. Se esse material tem essas propriedades, ele é caracterizado por um índice de refração N, né? Eu percebi que seu filho é fora, ele vai fazer e não faz mais aqui, né? N, tá certo? E por impedância complexa Z, né? Basta escrever a expressão para os campos. O campo entra dessa forma, né? Aqui, em Z igual a zero, né? Vou assumir só por simplicidade que esse zero vetor é real, né? À medida que você se propaga no meio, você tem aí, você faz o produto com esse fator exponencial complexo. O que é isso aqui, né? Separando N em parte imaginária, isso aqui vai dar o quê? Menos Jn K0, que é esse termo aqui, certo? Menos J com menos J dá menos kappa K0 Z. Isso aqui é o número imaginário, chamado de beta, esse coeficiente. Esse kappa K0, alfa sobre 2. Então você tem o fator exponencial, é uma parte real, uma parte imaginária, né? Como consequência, o que acontece com o campo? Depois de propagar de uma distância Z, ele vai ter um fator exponencial decrescente. A amplitude começa o quê? A cair, certo? E a parte imaginária é a parte que dá a informação de oscilação no espaço, né? Certo? A parte real dá uma queda exponencial, então a onda vai fazendo isso aqui, ó. Ela vai se esvanecendo no material, vai se extinguindo. E esse alfa depende de quem? Né? Do coeficiente de extinção, certo? Está aqui. Né? Então você tem alfa é a constante de atenuação em metro a menos 1, certo?
E beta, por razões óbvias, é a constante de fase, ou seja, porque tem a ver com a fase, né, da parte oscilatória. Função cosseno lá acima. Campo magnético, obtido da forma canônica, né? U é AZ, o vetorial é AZ com a X da AY, né? Então essa é a expressão para o campo magnético. Né? Aqui está, ele decai também como um campo elétrico, do mesmo jeito. E o vetor de Ponting aqui em 1 meio, e é vetorial H conjugado, né? Se você calcular, tá certo? Vai dar 1 meio de E, tá certo? Já o produto vetorial já foi realizado aqui. Vetorial H conjugado, A é 0 conjugado, Z conjugado. Aqui fica menos, era menos, ficou mais, né? Ficou menos. Isso aqui vai cancelar, né? Exponencial de menos alfa sobre 2 dá exponencial de menos alfa. Aqui falta um Z, né? Esqueci. E aqui está o vetor de Ponting complexo. Decai, tá certo? Ele não oscila, né? O vetor de Ponting complexo, ele decai com a constante alfa, né? Se o campo cai com alfa sobre 2, a potência cai com alfa. Se a coluna for muito comprida, certo? Entra aqui uma potência com densidade S, sai quanto lá de cá? 0. Cadê a energia? Onde é que ela foi parar? Foi dissipada no material, de elétrico, certo? Por exemplo, o magnético ou o condutor, né? Você absorveu tudo dentro do material, devido a essa parte imaginária aí, né? Certo? Bom, essa é a implicação do fato de haver da função permissividade ou da função permeabilidade serem complexas. Essa é a primeira implicação, né? Ou seja, atenuação, certo? Mesmo sendo não condutor, o fato de epsilon duas linhas e mi duas linhas serem não nulos provoca queda de potência na propagação do material. Segunda consequência da função permissividade ou permeabilidade é o fato da função ser dependente da frequência, né? Quais são as consequências disso? Na frequência ω1, ora, vamos só explorar um pouquinho. A constante, veja, você tem lá um fator exponencial menos J beta Z, né? E beta é N vezes K0, né? Porque N é um índice complexo, a parte real vai dar um fator de fase, né? Certo? K0 é ômega sobre C, né? Certo? Então você vê que essa constante de fase tem a ver com a velocidade da luz no meio que está aqui. Ó. A velocidade da luz não é C, não. Antes aqui era 1, vai ser agora, isso aqui é ômega dividido por V, certo? Porque K0 era ômega sobre C, quando você está no meio em que a inserção é N, passa a ser ômega sobre V. E quem é V? Bom, V é o quê? C sobre inserção. O que acontece? No vácuo, a velocidade de fase independe da frequência, certo? V igual a C. Sempre, qualquer frequência. No meio material, V é uma função da frequência. Vale C sobre N de quem? De ômega. Por quê? Porque N, epsilon é a função de ômega, mi é a função de ômega, N, desprezando as perdas, tá? Epsilon relativo, mi relativo, raiz quadrada, a função da frequência. Então, a velocidade depende da frequência. Uma frequência vai mais rápido, outra vai mais devagar. Tá? Quer dizer, olhando assim em termos bem assim, simples, né? Então, essa é a questão. Isso causa o que se chama de dispersão. O fato de um sinal, que pode ser empacotado com várias frequências, quando chega do outro lado, cada componente viajando a velocidade diferente,
Quando você recompõe para ver quem é o sinal, ele está diferente. Ele se dispersou, certo? Se dispersar demais, você não sabe nem mais o que é o sinal. Ele realmente virou uma coisa que você não pode comparar com a entrada. Se tem um bit aqui, virou 5 bits lá de fora, certo? Você não sabe quem é. Um pulso virou vários pulsos. A gente vai mostrar já. Né? Então, essa é a questão, a consequência, a segunda consequência, o fato dessas funções materiais, epsilon e mi, dependerem da frequência. Então, a dispersão pode ocorrer devido a isso que a gente acabou de mostrar, o fato do material depender das propriedades da frequência, e também tem o fato de você, às vezes, jogar o campo numa estrutura guiante, por causa desse confinamento, a correção de fase também vai depender da frequência de outra forma. Certo? A gente vai ver isso depois quando estudar guia de onda. Por enquanto, a gente vai avaliar isso aqui, que serve para mostrar o caso geral. Certo? Então, são essas coisas que ele falou. Né? Então, se você joga um sinal, certo? Na entrada de um meio, governado por uma inserção que depende da frequência, quem é a saída? Certo? Ora, se esse N não variar demais com a frequência, é de se esperar que a saída seja parecida com a entrada, certo? Um pulso, sai um pulso da idade. Pode estar mais alargado, tá certo? Mas ele é parecido com o pulso de entrada. Né? Ele é quase uma réplica, digamos assim. Né? Então, para pequenas distorções, você vai ter uma réplica deslocada no tempo. Né? Então, o que a gente faz? A gente faz o quê? Por que a gente usa análise harmônica? Né? Porque você pega um sinal, decompõe em componentes harmônicos, propaga cada uma, você faz uma transformada de Fourier, achos harmônicos, propaga cada harmônico no canal, chega do outro lado, junta todos os canais, e daí recompõe, calcula de volta a transformada inversa, acha sinal de saída. Esse é o procedimento que está mostrado no livro, a gente não vai mostrar, só vai mostrar assim qualitativamente. Né? O sinal de entrada, tá certo? É algo assim, né? Uma função do tempo, está sendo um pulso, um bit que você manda. Tá? Ele tem um espectro de frequências, né? O sinal de baixa frequência vai estar em torno da frequência zero e vai ter componente de frequência. Nessas variações aqui, quer dizer, o componente de frequência tem uma largura aí, delta ômega, certo? Ora, quando você quer propagar informação de um ponto A para um ponto B, você tem que usar um canal de comunicação. Certo? Por exemplo, eu posso jogar dentro de uma fibra ótica. Né? Mas para jogar na fibra ótica, eu tenho que pegar esse sinal que não é luz, transformá-lo em luz, depois jogar na fibra e pegar essa luz, demodular e achar de volta o sinal original. Você pode mandar fazer um broadcasting, tá certo? Então eu pego o sinal, a informação, modulo a informação na frequência que eu quero, tá certo? Gigahertz para telefone celular, modulo, mando via esse sistema que aceita essa passagem nessa faixa de frequências, demodulo e acho sinal de volta. Então o que a gente faz? Na prática você pega, modula a informação com uma portadora, na frequência da portadora. Para que isso? Para você poder passar nesse canal físico específico, senão você não passa. Tá? Né? Se eu quero mandar 30 Hz, um sinal cuja banda é de 30 Hz, lá para Recife, eu não posso simplesmente falar aqui 30 Hz e mandar para lá. Tem que pegar, transformar em eletrônico, modular na frequência da antena que ela opera, essa frequência vai para lá ele demodula e pega de volta. Tá? Então, quando você faz isso, você pega a informação, por exemplo, um pulso como esse aqui, tá? Modula com a portadora de alta frequência. Em geral, a frequência da portadora é muito maior que a faixa de frequência da função que você quer mandar, certo? Então você fica com esse pulso modulado aqui. Né? Então, se você olhar em termos de componente espectral, né? Se você olhar, né? Aqui está o sinal, antes estava em torno da frequência central, ômega igual a zero, né? É uma propriedade do transformador de Fourier. Quando você faz isso aqui, a transformada disso é o espectro deslocado em torno da frequência da portadora, ômega c. Em geral, ômega c é muito maior, né, do que a banda do sinal que você quer mandar. Certo? Então você tem isso aqui, ó. Esse aqui é o espectro do sinal modulado. Então, o que a gente faz? Modula, daí tem o espectro, pega cada componentezinha desse espectro e transmite no canal. Certo? Então, o que você faz? Pega a função, modula,
produz uma função modulada, calcula cada componente de frequência. Quando você propagar uma componente de frequência no canal, o que acontece na prática é que cada componente ela é modificada por um fator de propagação, né? Exponencial de menos J beta L. É uma onda que se propaga no canal, certo? Né? Isso aqui é o campo elétrico, numa frequência ômega, né? Depois de passar de uma coluna de comprimento L, se não tiver perdas, que é o caso que a gente está admitindo, pequenas perdas, na saída você tem uma função cuja fase mudou, né? Com esse fator exponencial, que é a solução da onda plana que a gente acabou de mostrar. Tá? Então, na saída, o espectro vai ser SI vezes isso, vai dar isso aqui. Ó. E com isso você soma todas as componentes de frequência e obtém o sinal de saída S0 de T. E desse sinal você vai extrair agora a informação que você queria mandar. Né? Pode-se mostrar com essa análise, né, que a gente fez aqui assim, num bloco, está a conta feita no capítulo 7, né, que o sinal de saída tem esse comportamento. Né, é uma réplica da função de entrada, que tem um argumento, e aqui está a portadora. Né, é uma réplica também, só que um defasamentozinho aqui, tá certo? Que aparece um L sobre VP. E aqui na função aparece L sobre VG. Ou seja, o centroide da função, tudo se passa como se ele se movesse com a velocidade VG. Certo? A portadora, que é uma frequência, a frequência central, é uma das frequências só, se move com velocidade VP. Na prática, o que a gente vê, certo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Né? É isso aqui deslizando dentro disso. Mas se você olha, aqui está se propagando com velocidade de informação, é esse pulso aqui, certo? Bom, o que são esses parâmetros? A velocidade VP, chamada de velocidade de fase, que é essa velocidade que aparece aqui na portadora, certo? Calculada na frequência da portadora ômega-C, é simplesmente a frequência sobre a constante de fase calculada nessa frequência central. E essa outra parte aqui da função, que é o VG, é chamada de velocidade de grupo, né, e calculada em ômega igual a ômega C. Ou seja, tudo isso aqui é válido desde que isso aqui seja válido, né, para banda estreita em relação à frequência da portadora. Certo? Então, em resumo, tudo se passa como o centroide da função viajasse com essa velocidade chamada velocidade de grupo e a portadora tivesse aí uma velocidade de fase. Né? E a velocidade de grupo é a derivada de ômega de beta, tá certo? E a velocidade de fase é ômega sobre beta. Então, se você olhar, só para entender mais ou menos o significado, tá certo? No meu material, tá certo? Beta é igual a ômega sobre V de ômega, né? Então, beta varia com a frequência de uma forma, assim, que depende do N, né? N de ômega é igual a V sobre C, né? Certo? Então, observe que essa curvatura depende dessa função aqui, essencialmente. Né? Então, no ponto ômega C, a velocidade de fase é essa razão, ômega sobre a constante de fase beta. A de grupo é a tangente aqui, a derivada, sabe? Okay? É isso que se mostra, né? Então você precisa conhecer essa relação que vem da análise, depende da expressão se ela é material ou de Guédon. Se for material, tem uma função, né? Que a gente pode extrair do que a gente fez. Mas o que importa dizer é que isso aqui é algo desse jeito. Se fosse no vácuo, essa relação ômega sobre beta, certo? Seria a velocidade, né? Ômega sobre beta. No vácuo é constante, seria uma reta, certo? Né? Se a velocidade, a tangente, a derivada e a função é a mesma coisa. A velocidade de fase de grupos são iguais. No meio com curvatura, em que ômega e beta forma é não linear, a velocidade de grupo é diferente da velocidade de fase. Né? Ok? Vou ver se eu mostro alguma coisa para vocês aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui, né? Deixa eu mostrar aqui, tem uma outra ilustração para ilustrar direito a velocidade de fase de grupo.
Deixa eu ver se eu acho aqui um... Deixa eu pegar um videozinho. Não sei se dá para ver aí, né? Vamos ver se vai dar para ver. Pera aí. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu tenho aqui, ó. Não sei se dá para ver direito, tá? Pronto. Deixa eu parar aqui um pouquinho, tá? Dá para ver? Ruim, né? Dá para ver, né? Dá para ver, mas... Observe aí, esses aí são vários pulsos, tá? Vários pulsos. Isso aí é só uma função cosseno de baixa frequência vezes uma cosseno de alta frequência. A de baixa frequência, você observa que é como se o centroide viajasse. Você vê o pico viajando e você vê a outra deslizando dentro dessa de mais baixa frequência, né? Certo? Você vê uma deslizando dentro da outra, né? Então é como se fossem velocidades diferentes, né? Peraí, deixa eu rever aqui. É muito rápido, né? Você vê a portadora deslizando dentro, mas o pulso, se fosse um pulso só, você veria o pulso viajando na velocidade de grupo e ele faz sendo aquele deslizamento dentro, certo? Né? Isso é um efeito, né? A velocidade de propagação de informação é a velocidade desse pulso aqui, certo? Que é a velocidade de grupo, que é a derivada, né? A de fase é apenas esse deslizamento que não tem muito significado, é só, né, fase que está mudando, tá certo? Uma outra consequência importante é o fato que, na realidade, né, a velocidade de grupo, ela também varia, né? Observe que a derivada muda aqui, tá certo? Vai variando aqui, né? Dependendo da largura do pacote de informação que você quer mandar, largura espectral, a velocidade de grupo varia também, certo? Isso tem consequências. Isso que causa, de fato, o que se chama de dispersão. Dispersão é isso aqui, melhor mostrar do que falar, tá certo? É isso aqui, ó. Tem dois pulsos no meio dispersivo propagando. O que acontece? Então eles estão separados. Então se eu estou mandando por exemplo, num canal, tá certo? Eu quero que eles cheguem separados para identificar como sendo um. Né? Mas o que acontece quando você manda no meio dispersivo? Eles vão dispersar, vão entrar um na área do outro. Olha o que acontece. Então virou algo indistinguível, tá certo? Dispersou a tal ponto que você não consegue distinguir 2 bits. Você tem 5 picos aqui, ó, vários picos, né? Vários bits, tá certo? Então o que você faz? Você tem que, o seu canal, você tem que parar ele, você tem que ter um comprimento máximo em que você ainda consegue distinguir. Se for uma fibra óptica, tem um comprimento máximo acima do qual você não pode mais separar os pulsos. Tá? Essa é a consequência, né? Por isso que você tem esse comprimento máximo de fibra óptica, você tem que usar, né? Para esses pulsos não entrarem um na área do outro e acontecer esse tipo de coisa, uma interferência simbólica, sabe? Bom, em concluindo essa aula, só queria mencionar, tá certo? Algumas características do espectro eletromagnético, né? Tem algumas faixas de operação, de cada região você tem uma tecnologia que tem que ser fabricada para que as coisas funcionem naquela região, né? Então você tem aí várias... Física avançada. Peraí, só um minutinho. Tem alguém falando no meu ouvido aqui. Dualidade ion. Então, você tem aí... E essas faixas têm seus nomes, né? Ondas de rádio, tá certo? Aqui tem comprimento de onda e frequência, né? Aqui você está na região de frequência de micro-ondas já, né? Gigahertz, nona, tá certo? Então tudo que vem daqui até 10 a nona é onda de rádio, né? Ondas longas, ondas curtas, VHF, UHF, etc. Você vê os comprimentos de onda, né? Diminuindo, né? Micro-ondas aqui, tipicamente 3 centímetros, 10 gigahertz, certo? Você continua, aqui você tem ondas milimétricas e aqui com mediana milímetro, né? Certo? Se você progride aqui, tá certo? Aqui é 0,3 milímetros a 300 microns, né? Já entrou na região do infravermelho distante, né? Progride, infravermelho mais próximo, né? Daí tem uma região que é explorada na faixa de comunicações ópticas, que é essa região aqui, ó. Aqui já é invisível, né? Você não vê mais, tá certo? Quando chega em ponto 7, você começa a ver o vermelho, né? Tem essa região visível que é bem pequenininha, né? De 0,7 a 0,4.
04 já é azul, violeta, tá certo? Daí vai para ultravioleta, né? Os comandos de onda começam a ficar pequenos, raio-x e assim por diante, né? E você tem todos. Então imagine, né? Para cada região espectral que você quer operar, os dispositivos têm que ser fabricados para funcionar naquela faixa de frequência, né? A geometria de um guia de onda tem que ser feita para aquela faixa de frequência. Então, se você quer fazer um guia de onda para micro-ondas, bom, qual é o comando de onda? 3 centímetros, você vai ver que o tamanho lateral dele, mais ou menos, é dessa ordem, 2, 3 centímetros. Onda milimétrica é um guia de onda que tem 1 milímetro de tamanho, sabe? Fibra óptica, se você for ver, o núcleo dela tem 2 microns, 5 microns, 3 microns, certo? Que é para você ter um guiamento eficiente para esses comandos de onda. Então, cada coisa é uma tecnologia totalmente diferente, tá? Tamanho das antenas, tá certo? Tem a ver com o tamanho do comando de onda, né? Uma antena parabólica vai ter um tamanho lá que é da ordem do comando de onda que ela opera, né? Para ela ser mais eficiente e assim por diante, certo? Bom, então a gente conclui aí essa aula de hoje, certo? Então aí tem carnaval, né? E sexta-feira que vem vai ter a primeira oficina com a Sandra Joana, tá certo? Ela que vai acompanhar vocês. E vai ser, acho que no auditório, devido à quantidade de gente que vai ter. Acho que sim. É a auxiliar de... Como é que chama? Estagiária docente. É da pós-graduação. Não é a monitora propriamente dita, ela faz um trabalho parecido com o monitor, mas com um pouco mais de, talvez, conhecimento. Tá? Pode. Eu acho que ela vai fazer, vocês vão fazer a oficina, depois da oficina ela vai fazer, resolver, certo? Ela resolve a oficina. É isso que eu instruí ela a fazer, certo? Eu tenho aqui, eu vou fazer uma chamada rápida só para ver estatisticamente aqui a ocupação, certo?